Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um tempo aqui, mais uma aula. Nós vamos terminar hoje a frente 4 da apostila 1, a apostila 1 mesmo, com as aulas 3 e 4. Uma parte bem tranquila, bem fácil, porque agora me fugiu a palavra. Nós vamos trabalhar com gráfico. Acabou gravando um monte de aula, acabei esquecendo, olha só. Mas enfim, a gente vai trabalhar com gráfico e vocês vão ver que a maioria dos exercícios é questão de interpretação, interpretar o gráfico. Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de gráficos que a gente tem em estatística, e a maioria das questões são interpretações desse gráfico e se resume a regrinhas de 3 que a gente tem que fazer para poder calcular razão e proporção, basicamente. Tudo bem? Então nós estamos lá na frente 4, na apostila 1, aulas 3 e 4. Eu queria agradecer, antes de começar, ao retorno que vocês me deram lá pelo WhatsApp. Muito obrigado, fiquei muito feliz e fico muito gratificado de saber que vocês gostaram da aula passada, da aula 1 e 2, tá? É muito importante isso para mim, ainda mais vindo de vocês. Estou ainda com muita saudade de todos e não vejo a hora de podermos voltar para a nossa sala. Tudo que eu mais quero é a minha sala de aula. Beleza? Vamos lá, galera? Então, como eu estava falando com vocês, a gente vai falar sobre gráficos hoje, tudo bem? E um primeiro gráfico é aquele gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, certo? Eu coloquei aqui um exemplo que eu busquei na internet, um exemplo bem aleatório, só para a gente poder ter uma comparação. Vamos imaginar que é uma turma e aqui tem o desempenho dela em matemática, certo? E aí aqui eu tenho 15% dela é ruim, 25% regular, 35% bom e 25% ótimo, certo? O que eu quero revisar com vocês, não sei se vocês lembram, mas como é que a gente calcula, como é que dentro dessa circunferência a gente separa esses setores, porque cada pedaço dele aqui a gente chama de setor circular. Como que a gente separa aqui, ó, qual é o valor de cada ângulo central que tem aqui no setor circular? Lembra como é que é a ideia? A gente sabe que 100% seria o total, seria a circunferência inteira, seria os 360. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3, por exemplo, desempenho ruim. Eu sei que 100% da sala eu ia representar como sendo a circunferência inteira, toda a pizza. Então o ruim representa 15%. E isso é diretamente proporcional a esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de x. E aí você vai descobrir que esse ângulo aqui ele tem que ser igual a 54 graus. E é assim que a gente vai montando. Por exemplo, se eu pegar o próximo, que é regular, 25% é regular. Então eu faço a mesma coisa lá, ó. 100 está para 360 graus, 25 está para x. 25 é a quarta parte de 100, então a quarta parte de 360 é 90. Vai dar aqui 90 graus esse ângulo. A mesma coisa com o ótimo, que também vai ser 90, e o 135, que é o bom, vai ser o 35% vai ser um pouquinho mais. Olha lá, ó, vai ser 126 graus aqui, ó, e para o ótimo também vai ser 90 graus. Então é só para a gente revisar, relembrar como que é calculado aquele ângulo. Então não se esqueçam que no gráfico de setores, o ângulo de cada arco, de cada setor circular, ele é diretamente proporcional à sua porcentagem. Lembra que o arco todo da circunferência, que seria 360 graus, está para 100% da estatística, e aí para cada porcentagem você vai ter um arco proporcional a ela, beleza? Gráfico de coluna. Então você tem aqui as colunas que são verticais e colunas que são horizontais, tudo bem? Eu separei aqui dois gráficos para vocês lembrarem. Não tem muito o que falar. A gente sabe identificar quando que o gráfico é de setor, quando que o gráfico é de coluna, tá? E a gente precisa trabalhar a questão da interpretação. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ele é o valor do rendimento médio mensal de pessoas de 15 anos ou mais. Seriam vocês.
Então, olha lá, o rendimento médio de cada um deles. Aí ele separou aqui, ó, por grupo: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Cada cor representa homem da zona, o azul e o rosinha é o homem e a mulher da zona urbana. E aqui o verdinho e essa cor que eu não sei, a mais clarinha, é o homem e a mulher da zona rural. E aí você tem uma ideia quanto que é o rendimento médio dele. Se o nosso querido amigo Rodrigo estivesse aqui, ia estourar esse gráfico, né? Porque o rendimento mensal dele é enorme e a gente não saberia, não caberia dentro desse gráfico. Ele deve estar querendo me matar agora, mas é só uma piadinha, beleza? Ai, vocês me fazem tanta falta aí, ó, não dá pra conversar com ninguém durante a aula. Eu tenho que conversar com a câmera, muito estranho isso. Mas enfim, vamos continuar. Gráfico de linhas. Esse gráfico aqui é um gráfico de linhas. Ele é legal, pessoal, para você observar quanto que está crescendo ou decrescendo um determinado produto ou o que você for representar no seu gráfico, certo? Você pode ver quando cresce, quando abaixa, quando cresce, quando abaixa. O gráfico de linha ele é perfeito para isso, tá bom? Nesse caso aqui você tem o percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária. Então você tem, ó, o azul representa 18 a 25, o vermelhinho de 25 a 35 e depois de 35 a 45. Para ver, ó, lá o Orkut, isso daqui é antigo, hein? Brincadeira, hein? O Orkut nem existe mais. Aí tem o Twitter, Facebook e esse daqui que eu nunca vi na vida. Pra você ver como é que eu sou interessado em rede social, né? Hoje eu acho que o Instagram já tá bombando junto com o Twitter. Mas enfim, esse é um gráfico de linhas. E o histograma, que é um gráfico que vocês não estão tão acostumados. Ele é bem usado para representar aquela tabela que a gente viu na aula passada, que é uma tabela de frequências, certo? Porque ele é parecido com um gráfico de coluna, só que a diferença dele é que aqui embaixo, ó, ele vai por intervalo. Então, basicamente, se a gente pega uma tabela de frequência e vai montar o gráfico dela, a gente vai colocar aqui no eixo X as classes, que são os intervalos que a gente tem, e no eixo Y a gente coloca a frequência. Lá, ó, aqui a gente coloca as classes e aqui a gente vai colocar a frequência. Nesse caso ele tem 6 classes. Então, ó, a amplitude de cada classe é 5, que vai de 40 até 45, de 45 até 50, de 50 até 55 e assim por diante. E aqui eu tenho a frequência. Então, por exemplo, de 50 até 55, o HDL, né, que é o colesterol, ele está aqui com uma frequência de 6 pessoas. Aí eu não sei do que ele estava falando lá. Tudo bem? Mas a ideia é isso, olha lá, ó. São 6 classes. Esse intervalo que ele coloca aqui, a gente aprendeu na aula passada, que ele é conhecido como amplitude. Tudo bem? Então, o histograma ele é mais usado para fazer um gráfico de uma tabela de frequências. Ok? O polígono de frequência ele é parecido com o gráfico de linha, mas ele é um gráfico construído em cima do histograma. O que ele faz? Ele pega o ponto mais alto de cada barra do histograma e ele liga esses pontos, formando assim o polígono de frequência, tá? Então, no caso aqui, na primeira classe, que é de 0 até 1,52, você tem 0, que é o ponto A. De 1,52 até 1,57, você tem aqui o ponto mais alto, que é B. Se você perceber aqui, ó, ele não está com a mesma amplitude de um para o outro. Deixa eu ver se está. Não, está sim. Está com a mesma amplitude de um para o outro. Aqui tem a altura e aqui é o número de estudantes. E aí, quando você pega os pontos mais altos da barra do histograma, aí você une e você forma o polígono de frequência. Eu acho que a apostila nem trouxe esse para vocês, mas é interessante dar uma olhadinha nele também, tá bom? Porque na próxima apostila, que a gente vai estudar estatística de fato mesmo, né? E aí a gente vai estudar média, moda, mediana, vai ver desvio padrão, variância.
Então, e aí vamos pegar um histograma, vamos pegar uma tabela de frequência e calcular a média, calcular a mediana. Isso tudo a gente vai fazer nas próximas aulas, quando começar a apostila 2, nessa frente 4, certo? E é isso. Vocês estão percebendo que são aulas curtas. Ontem vocês questionaram a questão do tempo da aula, mas pode ficar sossegado. Nesse tipo de aula eu estou levando menos tempo, porque é o que precisa para eles, não precisa mais do que isso, certinho? E nas próximas, porventura, se eu entrar em geometria, eu vou levar o tempo que for preciso para poder passar tudo para vocês. Podem ficar tranquilos, tá bom? Então, ó, são as atividades para a sala da página 71. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com relação à aula 1 e 2. Eu estou dando a aula 3, vou deixar os exercícios da atividade de sala da aula 4 para vocês tentarem fazer junto com os propósitos. Nesse caso que eu não vou mandar uma lista para vocês, porque eu vi que na apostila tem bastante. Então não há necessidade de preparar uma lista extra, tá bom? Então o primeiro exercício, olha aí, ó. Ele trabalha com um gráfico de linhas e um gráfico de colunas também, tá bom? Vamos ler? O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Vamos dar uma lida aqui, ó, no gráfico, vamos interpretar. Aqui estão os meses, janeiro, fevereiro até dezembro. A parte mais escura é a taxa de desemprego aberto, tudo bem? A parte mais clara da coluna é o oculto e a linha é o total, tá? Vamos lá, ó. Suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012 e que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Então vamos por partes. A gente tem, pessoal, a linha representando o ano de 2011 e a barra, a coluna, representando o ano de 2012, separando o aberto do oculto. Se você ver aqui em dezembro, não tem nada de 12. E aí ele fala lá, eu escrevi para você, linha representa 2011 e coluna 2012, certo? Aí ele fala o seguinte, ó, primeira parte. Dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. A oculta, ó. Vamos em junho de 2012. Aqui em junho de 2012, a oculta, que é a branquinha, é 2,2. Aqui, ó. Então significa que aqui em dezembro de 2012, a oculta, que vai ficar aqui em cima da branquinha de dezembro, vai ser a metade disso. Então eu fiz aqui, ó. O oculto de dezembro de 2012 vai ser a de julho de 2012, que é 2,2, dividido por 2. Então vai ser 1,1. A aberta de 2012, ela, ó, a taxa de desemprego total, desculpa, ele quer aberta, ó. Nesse caso, a taxa de desemprego aberta em dezembro de 12 é o seguinte. Ele fala que a total em dezembro de 2012 é a mesma que a de dezembro de 2011. Em dezembro de 2011, o total foi 9. O enunciado falou que o total é a taxa aberta mais a oculta. E ele quer descobrir a aberta. Então a gente vai fazer o seguinte. A taxa aberta de dezembro de 2012 mais a oculta, que a gente calculou aqui, que é 1,1, tem que ser igual ao total, que vai dar 9. Então a taxa aberta de dezembro de 2012 vai ser 7,9. A alternativa correta é a letra I. Então vamos entender aqui, ó.
A gente descobriu que o total é 9, ok? Como ele quer a aberta, e a gente já sabe, a oculta, ele disse que somando a aberta mais a oculta tem que dar total. Então o aberto, que é o que eu quero, mais a oculta que a gente calculou, tem que dar 9. Então a do aberto vai ser 7,9. A alternativa correta aqui embaixo, a letra I. Dúvida? Qualquer coisa me fala depois. Tudo bem? Então o exercício do Enem, pura interpretação. Tá? Precisou de uma ou outra continha, mas foi bem fácil. Próximo. Também do Enem, e vocês vão ver que esse é mais fácil ainda. Ele tem todo um texto ali que ele fala. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: correios, que é juntando embalagens ou recortes de código de barra; internet, que é cadastrando no site; via social, lá, ó, mídias sociais; ou SMS, que é a mensagem; ou ainda rádio e TV. Aí aqui está o nosso gráfico de coluna. Essas 4 primeiras colunas representam a classe A e B, e aqui as 4 últimas, C e D. E aí ele dá aqui, ó, cada coluna qual é a sua interpretação. Tudo bem? Correio, internet, mídia social, SMS e rádio. E aqui está no Y o percentual. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria das classes A e B e uma categoria da C e D. Então ela vai lançar, ela vai escolher uma da A e B e vai escolher uma da C e D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A e B, C e D, a empresa deve realizar o quê? Então ela vai escolher uma de A e B, outra da C e D, e ela, ó, visando o maior número de consumidores, qual que ela tem que ser? Se você olhar aqui na classe A e B, o maior é aqui, ó, é 40. Isso representa internet. Então na classe A e B eu vou escolher internet. Na C e D, a maior porcentagem aqui, ó, é o correio. É o 33, representa correio. Então eu vou escolher internet para a classe A e B e correio para C e D. A alternativa correta, letra B. Certo? Alternativa correta, letra B. Olha lá, ó, setinha indicando as duas. Alternativa correta, letra B. Bem interpretação, não precisou fazer conta nenhuma. É desse tipo de exercício que a gente gosta, né? Pode cair em prova? Pode. Exercício 3. Olha lá, ó, temos aí um gráfico de linha. Esse exercício é bem legal. Ele fala assim: as ações de uma empresa variaram semanalmente conforme os dados do gráfico a seguir. Então aqui no nosso gráfico a gente tem a semana e aqui a gente tem os preços. E aí você viu, ó, por que o da linha da hora? Da primeira para a segunda caiu, da segunda para a terceira, da quarta e da quinta subiu, depois da quinta para a sexta ela caiu. Então o gráfico de linha ele é bem mais fácil para a gente ver o crescimento e o decrescimento de uma variável qualquer. De acordo com os dados apresentados, o período de maior variação ocorreu entre as semanas. Como ele quer variação, pode ser tanto para mais quanto para menos. Tudo bem? Nesse caso, a maior variação vai ser aqui, ó, da semana 2 para a semana 3. Que ela pula aqui, ó, duas linhas, vamos dizer aqui. Aqui na semana 5 para 6 teve uma variação grande, mas não foi maior que da semana 2 para a semana 3. Aqui, ó, essa variação é a maior. Então é da semana 2 e 3, alternativa correta, letra A. Acabou.
fácil, extremamente fácil. Beleza? E para finalizar, o exercício 4, que é um exercício parecido com o exercício 2 na questão dos gráficos aí, né? Porque ele pega a coluna e dentro da coluna ele divide em subcolunas para poder ter um gráfico bem legal aí, ó. Bem diversificado. O gráfico indica o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão distribuídos por 4 faixas etárias e por 3 categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, ciclistas e motociclistas. Então aqui, ó, no eixo X temos a faixa etária deles, a amplitude de 4 anos que eles fizeram. E aqui nós temos o número de vítimas fatais, certo? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, entre 20 e 24 anos, o total de vítima foi 70, sendo 26 com motociclista e 25 com pedestre. E aí o restante foi ciclista, certo? Então essa é a interpretação que a gente deve fazer. Quando você soma as 3 aqui, você vai obter o total. Nesse ano, a porcentagem de vítimas fatais que se deslocavam de bicicleta e tinham menos de 30 anos, em relação ao total de vítima das 4 faixas etárias e das 3 categorias de locomoção, foi de... Então ele quer que você calcule a porcentagem só de quem tinha menos de 30 e andava de bicicleta. Mas essa porcentagem vai ser calculada em relação ao total de vítima nas 3 categorias. Então na primeira coisa que eu vou fazer é somar o total, ó. O total entre 20 e 24 anos foi 70, entre 25 e 29 anos foi 60, entre 30 e 34 anos foi 70 também, e entre 35 e 39 foi 50. Então, se eu somar tudo isso, eu tenho 250 vítimas, sejam elas por motociclista, vítima de acidente com pedestres ou ciclistas. Tudo bem? Isso vai ser o meu 100%. Agora eu tenho que pegar qual é o total de ciclistas que tem menos de 30 anos. Olha lá, ó. Eu tenho que pegar quem tem menos de 30 anos e anda de bicicleta. Se você olhar aqui, ó, quem tem menos de 30 anos, eu vou considerar só essas 2 colunas. E aí eu vou pegar os ciclistas que estariam aqui no meio, mas ele não mostra para mim quais são a quantidade. Então eu tenho que fazer aquilo que eu estava falando com vocês no comecinho do exercício. Como eu sei o total dessa barra, por exemplo, aqui é 70, eu vou pegar os 70 e vou subtrair de 26 e 25 para descobrir quantos que foram ciclistas. Olha lá, ó, 70 menos 26 menos 25, vai descobrir que aqui é 19. Aqui, ó, com 25 anos, o total de 25 a 29 foi de 60. Então eu vou subtrair 22 e 18 e vai dar um total de 20. Então aqui é 20. Então o total de pessoas que foram vítimas por acidente de ciclismo e tem menos de 30 anos foi a soma desses dois. Foi 39. E agora a regrinha de 3. 250 representa 100% das vítimas, infelizmente. 39 vai representar X. Você vai calcular isso, vocês estão acostumados. Multiplicou cruzado, fez a continha da 15,6. Alternativa B de bisteca. Tinha que acabar com B de bisteca, hein? Galera, beleza? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom final de semana para vocês. Nem vou falar aproveitem, porque a gente não pode sair de casa, mas aproveita, dá para aproveitar. Está sendo um tempo bom, tem muita gente que está conversando com o pai, às vezes a gente está na correria, não troca uma ideia com o pai, com a mãe, com a avó, seja o que for.
E esse momento está sendo oportuno para isso, para a gente aumentar os laços de amor para nossa família. Fiquem com Deus, muitas saudades, certo? E até a próxima.